Saudações a todos! Sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Pessoal, hoje a nossa conversa é de muita valia. Vamos falar sobre perdão, um tema que, olha, mexe com a gente, né? Com a nossa vida espiritual, nossos relacionamentos. É algo profundo. Sem dúvida. É um tema central, assim, na nossa caminhada com Deus. E para a gente já começar a pensar junto, eu queria lançar uma pergunta. Você já perdoou alguém? Ou já foi perdoado? São momentos que marcam, né? Revelam muito do nosso coração, da nossa compreensão da graça. Exatamente. E para a gente entender bem isso, precisamos saber o significado de perdão. Na Bíblia, quando se fala em perdoar, as palavras usadas têm a ver com soltar, sabe? Libertar, cancelar uma dívida. Não é pouca coisa, é uma ação mesmo, decisiva. E está no coração do Evangelho. É como Deus age para nos reconciliar com Ele e é o modelo para a gente se relacionar uns com os outros. Ótima colocação. E tem uma diferença importante aí, né? O perdão que a gente recebe de Deus, ele é um ato soberano de misericórdia. Deus perdoa por pura graça, não porque a gente mereça. Agora, o perdão que a gente pratica entre nós, esse é um ato de obediência e amor. É como se fosse um reflexo do perdão de Deus na nossa vida. Lembra de Efésios 4:32? Paulo diz: "Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo." A gente imita quem nos perdoou primeiro. Nossa, isso muda tudo. E reforça uma coisa muito importante. O perdão não é esquecimento, mas libertação de quem ofende e de quem foi ofendido. Muitas vezes a gente não esquece a ofensa. A memória fica, mas a escolha de liberar, de não cobrar mais aquela dívida no coração, isso sim é o perdão que transforma. Liberta quem foi ferido daquele ciclo de ressentimento, né? E abre a porta, quem sabe, para a restauração de quem ofendeu também. Perfeito. E a Bíblia é tão rica nisso. Tem tantos e tantos exemplos que mostram essa verdade de um jeito tão vivo. Histórias de gente como a gente, com lutas reais, que aprendeu às vezes do jeito mais difícil o que é o perdão e o poder que ele tem. Podemos dar uma olhada em algumas, começando lá no Antigo Testamento? Vamos sim. E um caso que sempre me toca muito é o de José perdoa seus irmãos. A gente lembra da história, né? A traição, ele sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos, lá em Gênesis 37. Anos de sofrimento, prisão injusta, até que Deus o exalta, vira governador do Egito. E aí vem a revolta, a fome traz os irmãos até ele, desesperados. José tinha todo o poder para acabar com eles ali mesmo. O que ele fez? É aí que a história fica incrível. A Bíblia descreve a emoção profunda de José ao rever os irmãos, especialmente Benjamim, o mais novo. Ele até se retira para chorar, né? Gênesis 43:30. A gente não vê vingança ali, mas uma compaixão enorme. E o ponto alto é depois que Jacó morre. Os irmãos ficam com medo, achando que agora José ia se vingar. Mas eles acalma com uma das falas mais fortes da Bíblia, lá em Gênesis 50, verso 20. "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem." É fascinante como José olha para a própria história. Ele não nega o mal que sofreu, mas vê tudo pela ótica da soberania, do propósito de Deus. E por causa disso consegue perdoar de verdade. Ele é uma figura de Cristo ali, né? Que capacidade, hein? Ver a mão de Deus até na maldade humana. Isso leva a gente a pensar em outra figura importante. Moisés intercede pelo povo. Ele também lidou com traição, com rebeldia, não contra ele pessoalmente como José, mas contra Deus. Lembra do bezerro de ouro em Êxodo 32? Ou da revolta depois que os espias voltaram, em Números 14? A ira de Deus era justa ali. O povo merecia o castigo. Exato. E o papel de Moisés ali é fundamental. Ele não se exclui, não aponta o dedo, ele se põe na brecha, intercede. Lá em Números 14, ele argumenta com Deus, apela para a glória de Deus, para a sua misericórdia e pede: "Perdoa agora a iniquidade deste povo." E a resposta de Deus vem na hora: "Conforme a tua palavra, lhe perdoei." Isso mostra para a gente o poder da intercessão. E como Deus está disposto a perdoar, mesmo pecados coletivos, graves, quando tem alguém clamando por misericórdia. E falando em lidar com injustiça pessoal, ofensa direta,
Tem aquela relação complicada entre Davi e Saul. Davi já ungido rei, mas perseguido sem trégua por Saul, que estava cheio de ciúme. 2 vezes, pelo menos que a gente sabe, né, 1 Samuel 24 e 26, Davi teve Saul ali na mão dele. Podia ter acabado com a perseguição, matando ele. Os próprios homens de Davi incentivaram. Mas o que ele faz? Ele se recusa, totalmente. E a justificativa dele é clara. Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Davi mostra um respeito pela autoridade que Deus colocou ali, mesmo que essa autoridade estivesse agindo de forma injusta, pecaminosa contra ele. Ele confia que a justiça é de Deus, não dele. Essa capacidade de segurar a vingança e, de certa forma, perdoar a intenção assassina de Saul é impressionante. Interessante pensar nisso. Davi, que mostrou essa capacidade de não se vingar, foi alguém que também precisou, e muito, do perdão de Deus. Isso nos leva direto para o episódio de Davi perdoado por Deus. Sim, contraste forte, né? Depois daquele pecado terrível com Batseba, o assassinato de Urias, o profeta Natan vai lá e confronta ele. Davi não tenta se justificar, não diminui o erro. A resposta dele é direta, humilde: pequei contra o Senhor. E a resposta de Deus pela boca de Natan é igualmente direta, como a gente lê em 2 Samuel 12:13. Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. A gente vê a ligação clara entre confessar de verdade e receber o perdão de Deus na hora. Talvez a experiência de ter sido ofendido e escolhido não se vingar preparou o coração de Davi para entender a profundidade do perdão que ele mesmo precisava receber de Deus. Faz muito sentido. E essa ideia de um Deus perdoador não era só para pessoas como Davi. Isso estava na vida religiosa de Israel como um todo. A gente vê isso em o perdão no culto de Israel. Com certeza. Em momentos de renovação da aliança ou de confissão coletiva, como lá em Neemias 9:17, o povo reconhece junto: Tu, porém, és Deus pronto a perdoar, clemente e misericordioso. Ou na oração de Daniel, lá no exílio. Daniel 9:9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. A identidade de Israel estava ligada a esse Deus que, apesar das falhas do povo, estava sempre pronto a perdoar quem se arrependesse. Essa base toda no Antigo Testamento prepara o cenário de um jeito incrível para a chegada de Jesus e a revelação completa do perdão, né? Como o perdão ensinado por Jesus leva isso para outro nível? Jesus não só confirma a importância do perdão, mas ele radicaliza isso. Ele coloca o perdão no centro da oração que ensinou. O Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, lá em Mateus 6:12. E logo depois ele faz um alerta sério. Se a gente não perdoar os outros, o Pai Celestial também não vai nos perdoar. Mateus 6, versos 14 e 15. Ele liga diretamente o perdão que a gente recebe ao perdão que a gente dá. E aquela resposta para Pedro sobre quantas vezes perdoar. 7 vezes já parecia muito para Pedro, mas Jesus fala: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18:22. O que isso quer dizer na prática? É para contar? Acho que não é contar 490 vezes, né? O número 7 já significava algo completo, perfeito. Multiplicar por 70 indica algo ilimitado. Jesus está dizendo que o perdão não pode ter fim. Tem que ser uma disposição constante no coração de quem o segue. E para mostrar como é sério guardar mágoa, ele conta a parábola do servo impiedoso, Mateus 18, versos 23 a 35. Um homem que teve uma dívida impagável perdoada, mas se recusa a perdoar uma quantia mínima de um colega. A lição é forte. Como é que nós, que recebemos um perdão infinito de Deus, podemos negar perdão aos outros? É uma pergunta que confronta a gente direto. E Jesus não ficou só na teoria, né? Ele mostrou esse perdão na prática. Sim, e de forma poderosa. Pensa na mulher pega em adultério, lá em João 8. A lei mandava apedrejar. Os religiosos queriam usar ela para acusar Jesus. Depois de desafiar os acusadores, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, Jesus fica sozinho com ela e diz: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais.
João 8, versos 10 e 11. Perdão e chamado para mudar de vida. Ou paralítico em Cafarnaum, Marcos 2. Antes de mandar ele andar, Jesus fala: Filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos 2,5. Para Jesus, a maior necessidade daquele homem não era nem a cura física, era a reconciliação com Deus. E o ponto máximo disso tudo, o exemplo supremo, acontece no momento mais difícil. Exatamente, a gente chega no maior perdão de todos. O perdão na cruz. No meio daquela agonia toda, sofrendo injustiça, zombaria, abandono, Jesus olha para o Pai e ora por quem estava fazendo aquilo com ele. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Ali, na cruz, o perdão de Deus se mostra no seu máximo, oferecido de graça para quem estava matando ele. É o coração do Evangelho ali explícito. É quase inacreditável pensar nisso. E esse espírito de perdão sacrificial não morreu com Jesus ali. A gente vê o perdão vivido por Estevão. Sim, o primeiro mártir cristão. Enquanto ele era apedrejado por pregar sobre Jesus com coragem, as últimas palavras dele foram como as do Mestre. Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7,60. Morrer perdoando quem estava te matando. Isso mostra o quanto o exemplo de Cristo transformou os seguidores dele. O perdão virou uma marca da nova fé. E é claro, isso aparece muito nos escritos dos apóstolos, né? Instruindo as primeiras igrejas. O tempo todo. As cartas estão cheias de chamados para perdoar. Colossenses 3,13 é um bom exemplo. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ou Marcos 11, 25, que lembra a gente de liberar perdão até na hora da oração. E aquela promessa que consola tanto de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O perdão mútuo e buscar o perdão de Deus eram pilares da vida cristã. Fica muito claro, então, que todas essas histórias, ensinos, exemplos, tudo aponta para um centro. Podemos dizer que Cristo, a fonte do perdão. Ele não é só alguém que ensinou sobre o perdão ou só um exemplo. Ele é o próprio perdão de Deus que se tornou acessível para nós. Isaías 53 já falava disso de um jeito impressionante, né? Falando do servo sofredor. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53,4. Ele carregou o preço do nosso perdão. Exatamente. A base para a gente ser perdoado está na obra dele. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, perdão. Foi o sangue dele na cruz que pagou nossa dívida de pecado. Efésios 1:7 fala: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E esse perdão que a gente recebe em Cristo não é só uma declaração, tipo, legal, mas é o começo de uma nova vida, uma transformação que o Espírito Santo faz na gente. Entender isso é fundamental para não cair no falso conceito de perdão humano que a gente vê tanto por aí. Como ele é diferente do perdão bíblico. Olha, o perdão do mundo, digamos assim, geralmente é condicional. Só perdoo se pedir desculpa, se mudar, se merecer. Muitas vezes é frágil, a pessoa diz que perdoou, mas guarda rancor, né? Fica esperando uma chance para revidar. E muitas vezes é superficial, confunde perdão com esquecer a força ou só com indiferença, sem liberar de verdade a mágoa no coração. E o perdão bíblico em contraste? Como a gente viu, ele se baseia na graça. É oferecido mesmo sem merecimento, como Deus fez com a gente. É uma decisão consciente, um ato de vontade que vem do amor e da obediência a Deus, não só de um sentimento que depende do outro. É escolher cancelar a dívida, liberar o outro e a si mesmo do peso daquela ofensa, confiando que a justiça final é de Deus. E como a gente aplica isso no nosso dia a dia como seguidores de Cristo? A aplicação é direta. O perdão é marca do verdadeiro discípulo. Jesus deixou isso bem claro. Somos chamados a perdoar sempre, de coração, como diz Mateus 18:35. Paulo avisa para a gente não deixar que raízes de amargura cresçam e contaminem nossa vida, nossos relacionamentos, lá em Efésios 4:31.
Jesus vai além, manda orar por quem nos persegue, Mateus 5,44, e, muito importante, a gente precisa ter essa prática de confessar nossos próprios pecados a Deus para receber continuamente o perdão dele que purifica, 1 João 1,9. No fundo, perdoar é uma das formas mais claras de imitar nosso Pai do céu. Recapitulando um pouco a nossa conversa, a gente viajou desde José lá no Egito, passou por Moisés no deserto, Davi nas suas lutas e quedas, chegamos ao ponto alto com Jesus, os ensinos, o exemplo, a morte perdoadora dele e vimos o reflexo disso em Estevão, na igreja primitiva. Fica claro que o perdão não é um assunto secundário, é o coração do evangelho batendo forte. É a chave para ter paz com Deus e para ter comunhão de verdade uns com os outros. E é muito importante entender isso. Escolher perdoar não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, exige uma força interior enorme, uma humildade profunda para abrir mão do nosso direito de vingança ou de ficar remoendo. É um ato de vitória espiritual. E isso nos conecta com a verdadeira exaltação. Porque exaltação é viver na presença de Deus reconciliado por Ele e buscando essa reconciliação em todas as nossas relações. E a fonte dessa força, dessa capacidade de perdoar o que parece imperdoável, só pode ser uma: a graça de Deus. Romanos 5,8 lembra a gente. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a graça. Favor que a gente não merece, amor que nos alcança quando a gente está no pior. É por essa graça que fomos escolhidos antes do mundo existir, como diz Efésios 1. É por ela que somos salvos pela fé, um presente de Deus, Efésios 2. E é por ela que, mesmo sendo todos falhos, como diz Romanos 3,23, somos declarados justos pela fé em Cristo. Romanos 3,24. A cruz de Cristo é a maior prova dessa graça e desse perdão. O sangue que foi derramado ali é a garantia. Não tem ofensa, nem cometida, nem sofrida, que seja maior que a graça de Deus que está disponível em Jesus. Como diz Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Que verdade libertadora! Em Cristo, todo pecador que crê é perdoado, restaurado e reconciliado com Deus para sempre. Pensando em tudo isso que a gente conversou, fica uma reflexão, né? Onde é que na nossa vida um ato de perdão de verdade, essa libertação que falamos, poderia não só curar uma ferida antiga, mas talvez reescrever um futuro? É algo para a gente levar, para pensar. Conversamos assim sobre o perdão, assunto essencial para todo cristão. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e juntos vamos firmes na leitura da Bíblia. Deus abençoe grandemente a todos.